Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Mateus 25, desculpa, 24. É o 25. Amém? Mateus 25. Amém, irmãos? Aqui está o texto em que Jesus fala a respeito, ele introduz uma parábola. Amém? Através de algumas... Jesus fazia muito isso, você sabe bem, né? Ele, através de algumas metáforas, de alguns exemplos, de algumas ilustrações, que nós, e a Bíblia chama de parábolas, né? Ele introduz algumas histórias, irmãos, trazendo comparação, ilustração, para nos ensinar algumas coisas. Amém? Então, as parábolas de Jesus, normalmente, elas são bem fáceis de entender. Como todos nós aqui conhecemos a parábola do filho pródigo, por exemplo, né? Todos nós conhecemos aqui, amém? Que é algo fácil de entender. A parábola das 10 virgens, aqui no capítulo 25, também é muito simples de entender, né? Jesus buscava, através de contar uma história, de fazer uma ilustração, mostrar algumas verdades a respeito do reino de Deus. O capítulo 25 de Mateus, irmãos, ele é antecedido pelo capítulo 24, obviamente, mas é onde Jesus introduz um assunto muito importante, irmãos, em que ele está falando dos últimos dias, dos dias que antecedem a sua segunda vinda. Amém? Ele está aqui, irmãos, a poucos passos da cruz, dando os últimos conselhos aos discípulos. Esse texto se repete lá em Marcos, no capítulo 13. Amém? Um pouco reduzido, mas é bem parecido. E ele está falando abertamente, irmãos, a respeito da sua volta. Está falando dos últimos dias, dos acontecimentos, para deixar os discípulos em alerta constante, irmãos, com o ensino fundamentados nas suas palavras, para que eles pudessem esperar enquanto pregam o Evangelho e se multiplicam. Então, depois que ele fala abertamente da sua volta, irmãos, no capítulo 25 ele faz uma ilustração, como outras que ele também fez no capítulo 24. Mas então ele introduz essa parábola das 10 virgens. Quem conhece aqui, irmãos? Amém? Creio que a grande maioria conhece. E a grande ideia de Jesus aqui, irmãos, ressaltar algo que é muito importante na vida do crente, que é necessário estar pronto. Amém? Repita assim comigo: estou pronto. Você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. A parábola das 10 virgens, irmãos, talvez o grande intuito dela é falar aos irmãos, aos crentes, aos discípulos, a nós, que é necessário estar preparado para a segunda vinda de Jesus. Amém? Por que é necessário estar preparado, irmãos? Primeiramente, repita assim comigo: ela será repentina. A segunda vinda de Cristo, irmãos, ela será repentina, ela será depressa, né? Sem ao menos sabermos o dia e nem a hora. O próprio Jesus tinha dito no capítulo 24. Ele diz: eu virei como um ladrão, né? Vocês não sabem o dia e a hora que um ladrão chega para assaltar a casa. Se soubessem, vocês estariam esperando e obviamente não aconteceria. Mas o ladrão chega de noite, quando todos estão dormindo, estão despreparados, estão desprevenidos, né? Então ele diz: será depressa, eu vou chegar sem avisar. Ele mesmo no capítulo 24 ele diz assim: 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Num abrir e piscar de olhos eu voltarei. Será a minha segunda vinda. Então vocês precisam estar prontos. Por quê? Porque ela será repentina, quando você menos espera. Segunda coisa, irmãos, do porquê é necessário estar preparado. Porque, irmãos, se fala a respeito de preparação, se Jesus fala a respeito de estar pronto, de estar preparado, irmãos, significa que preparação é importante. Amém? Se ele fala a respeito de preparação, significa que estar pronto, estar preparado ou levar a preparação a sério é algo importante. O tema vigilância, irmãos, é recorrente nos ensinos de Jesus. De estar vigilantes, de ser um vigia,
né? Alguém que está cuidando, né? Está pronto para algo. Por quê, irmãos? Porque Jesus quer que nós estejamos prontos para o que der e vier. Estejam vigilantes. Estejam vigilantes, porque será repentino, né? A preparação é importante. Terceiro, irmãos, ele reforça a necessidade de preparação, irmãos, porque o intuito dele é te levar para mais perto. Quando você está mais próximo de Cristo, irmãos, você está pronto, você está mais preparado. E é por isso, irmãos, que ele usa aqui a parábola das 10 virgens para ilustrar uma figura muito importante, apontando para si mesmo. Ele diz: eu sou o noivo. E quando nós falamos de noivo, nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de proximidade, de intimidade. Quando você está mais próximo de Jesus, irmãos, aí sim que você está pronto. Aí sim que você vai estar preparado para o grande dia do Senhor. Leia comigo o texto então, irmãos. O verso 1 e 2, primeiramente, Mateus 25, 1 e 2. Ele diz assim: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, repita comigo, insensatas. E 5 prudentes, repita comigo, prudentes. Amém? O que é a primeira coisa que está já de cara no texto, irmãos? Há uma separação aqui. Amém? Ele separa as 10 virgens em 2 grupos de 5. Amém? Ele diz: 5 delas eram insensatas, né? Eram loucas, eram despreparadas, não tinham bom senso. E 5 das 10 virgens eram prudentes, eram sensatas, tinham bom senso, estavam prontas, estavam preparadas, não eram loucas como as outras. Primeira coisa, então, ele faz essa separação, irmãos. Por quê? Porque ele está falando aqui que essas 10 virgens estão indo se encontrar com quem? Com quem? Com o noivo. Amém? Então aqui ele coloca a figura do noivo, né? Ele emprega para si uma figura, irmãos, a respeito da sua segunda vinda, em que ele se compara como um noivo. Que diferente da nossa cultura, irmãos, era o noivo quem chegava para o casamento. Era o noivo que era aguardado. Amém? Era a noiva que aguardava o noivo. Sobre os casamentos da época, irmãos, pode ser aqui que as noivas elas fossem levadas até a casa do noivo. Alguns entendem dessa forma, que os casamentos da época eram assim. Elas eram levadas para a casa do noivo, o noivo saía de casa por algum tempo enquanto elas se preparavam, e lá elas ficavam na casa do noivo enquanto ele não estava. Elas ficavam acompanhadas das suas moças, né, das suas damas, das suas criadas, para a preparação, para o enfeite, para o embelezamento, para alinhar o vestido, para se preparar, né, enquanto elas aguardavam o anúncio do noivo. Quando o noivo viria até a casa, irmãos, ele era anunciado para que elas pudessem ir junto dele para a cerimônia. Alguns entendem, irmãos, acreditam que o noivo, ele chegava tarde da noite em casa. Ele chegava tarde da noite na casa da noiva, que normalmente é onde seria a festa. Então depois, irmãos, de chegar à casa da noiva, eles saíam de volta para a casa do noivo agora. O noivo chegava para buscar a noiva e os dois iam juntos para a sua casa. E eles eram acompanhados, irmãos, de tochas, de lâmpadas, né? Eles faziam uma espécie de cortejo. Quando o noivo chegava à casa da noiva, ele pegava ela e iam os dois juntos para a sua casa, acompanhados de tochas, onde eles faziam uma celebração. Então as pessoas que estavam próximas, irmãos, as pessoas do local podiam ver, estão se casando, né? O noivo chegou para a festa, o noivo chegou para o banquete, o noivo chegou para a cerimônia. Então, através desse ritual, irmãos, dessa cerimônia, desse cerimonial, eles sabiam, fulano e ciclano estão se casando, estão se unindo. O noivo foi anunciado, o noivo chegou. Amém? Independente da forma que for, irmãos, é só algumas
curiosidades a respeito dos casamentos na época, mas independente da forma que for, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é nos levar para um ponto crucial a respeito daquilo que Ele quer falar. É necessário estar preparado. É necessário estar preparado para o momento em que o noivo será anunciado, em que dirão: lá vem o noivo. Será repentino, será de uma hora para outra, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas um dia, irmãos, todos ouviremos: lá vem o noivo. Lá vem o noivo. Quando o noivo chegar, irmãos, ele pretende encontrar uma noiva que está pronta. Quando o noivo chegar, ele pretende encontrar uma noiva que está arrumada, que está embelezada, que está disponível, que estava aguardando, que gastou tempo se preparando para o casamento. Normalmente quem se embeleza para o casamento é a noiva. No dia do meu casamento, irmãos, o casamento era 7h30. 7 horas eu estava sentado na mesa tomando café. E eu cheguei a tempo ainda. Era só botar a roupa. E ainda tive que ficar esperando lá, né? Esperei 1 hora em pé. Porque normalmente quem espera é a noiva. Porque quem chega com polpa e circunstância é a noiva. E o noivo fica lá, né? Plantado, esperando. O noivo está louco pelo avivamento. Depois do casamento, né? E a noiva está preocupada. Se bem que no dia do meu casamento eu comi demais na ceia. Né? Eu comi exageradamente, para variar. Né? Então, isso dificultou um pouco. Mas quem espera, irmãos, é o noivo na nossa cultura. Nesse caso aqui é o contrário. Mas uma coisa que é comum a todas as noivas, irmãos, é que elas estão se preparando. Alguém, não sei se você já foi, talvez já tenha acontecido, de você ter ido num casamento e a noiva não está nem aí para o casamento. Chegou lá de qualquer jeito, não se maquiou, não se embelezou. Não que a beleza do casamento está na roupa, não é isso, mas é um momento, é um evento. Se marca um dia e se prepara para aquele dia. Normalmente se marca com meses de antecedência. Se separa o local, se separa a roupa. Você tem que ir lá provar a roupa, fazer ajustes. Normalmente é assim, é ou não é? Na maioria dos casamentos é assim. A noiva, ela guarda um tempo se preparando para o dia que foi marcado, que foi combinado. As noivas da nossa cultura sabem o dia do casamento. A noiva de Cristo, irmãos, precisa estar pronta para qualquer dia, para qualquer momento. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é ligar o alerta da igreja, é ligar o alerta dos seus discípulos. Estejam preparados, estejam arrumados, estejam embelezados, estejam disponíveis para o anúncio do noivo. Leia comigo no verso 3 agora, irmãos, a sequência do texto. Ele diz assim: as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo reserva. Repita comigo: óleo reserva. Esse é o título da mensagem de hoje, irmãos. Óleo reserva. Verso 5. Como o noivo demorou a chegar. Repita comigo: demorou. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Amém? No verso 3 aqui então, irmãos, nessa figura de casamento ele introduz o óleo e as lamparinas. Amém? Ele diz: essas 5 mulheres, essas 10 mulheres, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, elas saíram para se encontrar com o noivo, para esperar o noivo. Durante o caminho elas tinham que levar lamparinas, e para que as lamparinas estivessem acesas, precisava ter óleo dentro, porque o óleo era o combustível para acender. Amém? Mais do que isso, irmãos, ele fala de um óleo reserva. Além do óleo que já existia na lamparina e que estava queimando, ele diz: 5 delas não tinham óleo reserva, porque no momento em que o óleo acabasse, elas ficariam sem, porque não existia como repor. Embora algumas pessoas, irmãos, a respeito desse texto, tentam falar que o óleo é algo específico na caminhada do crente, como por exemplo, unção do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. O que é mais provável aqui, irmãos, é que essa referência que Jesus está trazendo aponta para uma preparação correta.
para uma noiva que está se preparando, que está se embelezando, como eu disse, para uma noiva que separou momentos para se preparar, para uma noiva que está ansiosa pela chegada do noivo. 5 delas, irmãos, não estavam se preparando corretamente. Como a gente vê no texto aqui, irmãos, todas esperavam pelo noivo. Amém? Todas esperavam, as prudentes e as imprudentes. E todas tinham óleo. As prudentes e as imprudentes tinham óleo. Amém? Qual que era a diferença aqui, irmãos? O óleo, reserva. A diferença aqui, irmãos, era o óleo, reserva. Repita comigo. Elas esperavam. Elas tinham óleo. Mas 5 não tinham o suficiente. A diferença aqui, irmãos, é que 5 delas não tinham óleo reserva na sua botija. Jesus mesmo disse, irmãos, no texto, que o noivo demorou. E como ele demorou, elas adormeceram, elas pegaram no sono, elas ficaram sonolentas. E quando veio o anúncio, irmãos, 5 delas não tinham azeite suficiente. Tanto aqui, irmãos, que Jesus mostra que até mesmo o óleo das prudentes não foi suficiente, porque o noivo demorou. Leia comigo ali o verso 6 agora, irmãos, em diante. À meia-noite elas foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. O segredo aqui, irmãos, dessa parábola está no óleo reserva. E segundo Jesus aqui, irmãos, é o óleo reserva que mostra se houve uma preparação correta, se houve uma dedicação durante a caminhada. Você sabe, irmãos, que Jesus mesmo, ele diz: vocês precisam escolher a porta estreita. Obviamente, se vocês passarem pela porta estreita, será apresentado para vocês um caminho estreito, que será um caminho de aflição, que será um caminho de provações. Amém? Será um caminho contrário ao caminho que o mundo toma para si, em que é o caminho de facilidade. Vocês estarão andando na contramão, vocês não estarão andando segundo os conceitos deste mundo, e por óbvio, o caminho será um pouco mais difícil. Mas o destino é glorioso, o destino é maravilhoso. Você sabe, nós terminamos uma mensagem na semana passada, irmãos, que fala a respeito da sua caminhada. Amém? E do quão é necessário estar, irmãos, se preparando, estar atento, estar vigilante. Você foi colocado em uma caminhada, irmãos, em que você constantemente está lutando contra os seus pecados, você está lutando contra o seu orgulho, você está lutando contra Satanás e os seus demônios que influenciam nas regiões celestiais, tentando te derrubar, tentando te parar. A Bíblia mesmo diz, irmãos, que o Satanás, o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando uma brecha, buscando uma oportunidade, esperando o momento em que ele possa te devorar. Você não foi chamado para viver num mar de rosas. Como eu sempre falo, não estamos deitados em berço esplêndido. Nós estamos na guerra, irmãos, numa guerra que é travada nas regiões celestiais, como diz Paulo aos Efésios, mas é uma guerra. A diferença é que nós não estamos em uma caminhada e nós não estamos em uma batalha perdida, irmãos, porque Cristo já venceu por nós. Nós já temos a garantia de sucesso. Paulo diz em Romanos: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É uma batalha que já está vencida, mas não significa que não deva ser levada a sério, porque há necessidade de estar pronto. Você precisa terminar a sua jornada em direção ao alvo, ao prêmio final, irmãos, e dizer como Paulo: eu terminei a carreira, e guardei a fé.
Agora me aguarda a coroa de vida eterna, me aguarda aquilo que o Senhor Jesus preparou para mim desde a eternidade. Mas ele diz, eu encerrei a jornada. Amém? Você precisa estar pronto, irmãos. 5 delas não tinham azeite suficiente. O noivo demorou e elas não tinham reserva para repor. Jesus está mostrando que não houve uma preparação correta. Elas estavam vivendo de qualquer jeito, estavam vivendo alienadas. Em algum momento elas creram que o noivo viria ao encontro delas, até saíram, mas saíram de qualquer jeito. Viveram de qualquer jeito. Estavam aguardando o anúncio do noivo de qualquer jeito, como se aquilo fosse uma grande brincadeira. Apesar do texto aqui, irmãos, dizer que elas não tinham óleo reserva, e dizer que o que estava na lamparina, irmãos, acabou por causa da demora do noivo, a gente não sabe exatamente o porquê que elas não tinham óleo reserva. Elas tinham óleo na sua lamparina, mas o noivo demorou. Por causa da demora, o óleo acabou. No momento em que o óleo acabou, elas não tinham como repor. O texto não nos diz, irmãos, por que elas não tinham reposição. Mas com isso em mente, irmãos, eu só consigo pensar em 2 hipóteses do porquê que elas não tinham óleo reserva. A primeira, irmãos, a mais provável, é que elas não levaram o óleo. Essa é a mais provável. Elas não tinham óleo reserva, irmãos, porque elas não levaram. Quem sabe saíram de qualquer jeito de casa. Quem sabe disseram, o noivo vai encontrar vocês em determinado lugar, vão. E elas saíram do jeito que estavam. Não estavam se preparando para o casamento. Não tinham os utensílios necessários para trilhar aquela jornada. Simplesmente não levaram o óleo, não se preocuparam, irmãos, se fosse necessário uma possível espera, um possível atraso. Atraso não, uma possível demora do noivo. Não se preocuparam com isso, irmãos. Elas não se preocuparam que talvez fosse necessário transpor alguma dificuldade na jornada, como foi necessário. O óleo acabou. Se elas tivessem se preocupado em levar com eles, elas não teriam passado por essa dificuldade. Elas teriam conseguido transpor, elas conseguiriam ir além. Mas elas não levaram. Quem sabe elas levaram na brincadeira, irmãos. Elas não levaram o noivo, quem sabe, porque não levaram azeite reserva, porque não valorizaram o noivo. Talvez elas não tinham azeite naquele momento, porque não valorizaram a festa, irmãos. Não valorizaram a chegada do noivo, talvez elas não estivessem nem aí. Estou pouco me importando com este momento. Eu até vou, se eu conseguir chegar, beleza. Mas eu não estou nem aí. Não valorizaram o noivo, não valorizaram a festa, não valorizaram o momento do anúncio. Não estavam prontas. Repare, irmãos, Jesus diz que o noivo não estava atrasado, mas sim que ele demorou. O noivo não tinha chegado atrasado, ele tinha demorado um pouco. Você entende, irmãos, que o apóstolo Pedro nos ensina que a demora para a volta de Jesus tem um propósito. Ele diz, Deus está sendo paciente com vocês, esperando que vocês se arrependam. Ele não diz que o noivo estava atrasado, ele diz que o noivo demorou, irmãos, porque Jesus não vai voltar atrasado. Ele virá no momento certo. Quem sabe você diz assim, mas ele diz que está voltando há tantos anos. Né? Tem até plaquinha aqui em volta da igreja, irmãos, aquelas plaquinhas, né, dos postes. Jesus breve voltará. Virou até um marco da cidade. Mas não volta nunca. Pedro vai nos ensinar aqui, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Deus não está preso na nossa realidade, no nosso tempo. Deus está acima da linha do tempo, irmãos. O momento em que Ele voltar será o momento certo. Mas se por acaso Ele está demorando, e está, porque já são 2000 anos de espera,
O momento em que ele chegar será o momento certo. E se ele está esperando, talvez é porque alguns de nós estão como essas 5 virgens, imprudentes, não têm óleo reserva porque nem se preocupam em ter, não se preocupam em levar, não estão levando a sério a vinda do noivo. E ele está sendo paciente. Alguns dizem que Deus está demorando e a Bíblia diz que ele está sendo longânimo. Ele está aguardando até que haja arrependimento. O noivo não está demorando, irmãos. Quer dizer, o noivo não está atrasado, ele está sendo paciente. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Tem uma diferença de demorar e atrasar, né, irmãos? Se você marca com uma pessoa às 5 horas, se ela chegar às 5h20, ela está atrasada. Agora, se você não marca o horário certo, você chega antes, a pessoa chega um pouco depois, ela apenas demorou um pouco mais. É o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Vocês não sabem o dia e nem a hora, mas tenham óleo reserva, tenham combustível reserva, tenham capacidade de repor, tenham capacidade de estarem prontos. Amém, irmãos? Jesus está dizendo aqui, irmãos, que o noivo veio no momento certo para 5 delas. Mas para as outras 5 era o momento errado. Meu Deus. Lembrem que eu disse aqui no início, irmãos? Ele disse, estarão 2 no campo. Um será levado, outro será deixado. Ele não está falando de porcentagem, que não leve para esse lado, irmãos. Algumas pessoas, eu me lembro que quando eu crescia dentro da igreja, algumas pessoas tinham isso em mente. Que Deus ia levar 50% da população e 50% ia ser deixado. As pessoas vão lá para Apocalipse, lá, que fala a respeito dos 144 mil que serão salvos. E diziam assim, Deus só vai levar 144 mil pessoas. Ele não está falando de porcentagem, que eles dividiam um grupo, irmãos, para dar ênfase à preparação. Porque, invariavelmente, dentro da igreja, irmãos, tem pessoas que estão aguardando, tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas que estão preocupadas em ter azeite em reserva, e tem outras que não estão nem aí. Tem outras que estão esperando o momento que a coisa apertar, elas vão dizer, agora me empresta o azeite, como elas fizeram. Talvez alguns de nós, irmãos, que estão dentro da igreja, estão esperando o momento que a trombeta soar e vão dizer por mão do seu lado, me empresta, me dá um jeito, segura na minha mão, para ver se eu subo junto. Me deixa entrar na tua van, ver se nós vamos em caravana. Para algumas delas foi o momento certo, para outras foi o momento errado. A segunda coisa, irmãos, que me faz pensar do porquê que elas não tinham azeite em reserva. Segunda coisa, elas até levaram o óleo, irmãos, mas a sua capacidade de reter o óleo, de guardar o óleo, estava prejudicada. Quem sabe, irmãos, a vasilha se esvaziou e elas não perceberam. Quem sabe na corrida, irmãos, para sair ao encontro do noivo, elas tinham o óleo reserva, mas na corrida, na pressa, na dificuldade da caminhada, até o encontro do noivo, quem sabe o azeite foi embora. Quem sabe não estava bem fechado, irmãos. Quem sabe a vasilha não estava bem fechada. E o óleo se perdeu. Quem sabe, irmãos, a vasilha que elas colocaram o óleo estava furada. Estava com rachaduras. Quem sabe não era uma vasilha muito boa e por causa da demora do noivo, por causa do tempo, da dificuldade da espera, a vasilha estava com rachaduras e o óleo foi embora. Quem sabe, irmãos, no momento de sair ao encontro do noivo, elas separaram apenas uma vasilha velha. Pegaram a primeira que encontraram na frente enquanto saíam, desesperadas. Pense, irmãos, nós estamos falando de uma figura de casamento. Nenhuma delas, irmãos, não estava sabendo da aliança. Não estavam sabendo do noivo. Se Jesus está dizendo que ele era o noivo, e tinham 5 e 10 virgens,
Ele está falando de um combinado, de uma associação, de uma aliança que já tinha sido feita. Ninguém descobre, ninguém acorda um dia, irmãos, e descobre que vai casar. Não é assim. Você vai até o casamento e passa por um namoro, passa por um noivado, passa por uma preparação. Seria, irmãos, como se elas tivessem saído no dia do casamento para comprar o vestido. Quem aqui já casou? Não dá certo, né? Tem que se comprar com antecedência. Tem que deixar preparadinho em casa, guardadinho, passadinho. Quem sabe elas não estavam nem aí para aquilo ali, elas pegaram a primeira vasilha que passou na frente, irmãos, e estava cheia de furos. E não foi suficiente para reter o óleo. Nós estamos falando, quando falamos, irmãos, de lamparina e azeite, do óleo reserva que Jesus está falando, nós estamos falando de preparativos, irmãos. Nós estamos falando de preparativos, de estar pronto para um momento, para a data especial, para o dia específico. E você diz assim, mas a gente não sabe o dia e nem a hora. Por isso mesmo, na verdade aqui a espera, irmãos, o casamento vai ser maravilhoso, mas Jesus está supervalorizando a espera. Ele não dá detalhes do casamento. Claro, depois você lê a Bíblia, você vai para Apocalipse e vê que será grandioso, que será maravilhoso. Mas nós não casamos com Jesus literalmente, irmãos. Ele está fazendo uma figura. Nós estamos numa aliança. Você precisa valorizar a aliança. Se você se coloca numa aliança de casamento, irmãos, e se você é a única pessoa que valoriza essa aliança, não vai dar certo. Não tem como estar num relacionamento de casamento, irmãos, se os dois não estiverem juntos no mesmo barco. Se um levar a sério a aliança e o outro não. Se um levar a sério o compromisso e o outro não. Não dá certo, irmãos. Jesus mesmo disse, uma casa dividida não subsiste. Como podem andar dois juntos se não estão de acordo? Jesus está supervalorizando a espera, porque é na espera que você cresce, é na espera que você é transformado, é na espera que você é aperfeiçoado para o dia do casamento, meu irmão. O noivo não vem buscar uma noiva suja, ele não vem buscar uma noiva corrompida, ele não vem buscar uma noiva que não está nem aí para a aliança, descompromissada, despreparada. Ele veio buscar uma noiva que está se preparando, que está ansiando pelo encontro. Talvez, irmãos, 5 destas virgens estavam com saudade da vida de solteira. Essas 5 que não tinham óleo reserva, talvez estavam com saudade da solteirice, irmãos. Estavam com saudade de viver sem compromisso. Que é o que muitos de nós às vezes presenciamos na caminhada, irmãos. Quem sabe você já foi assim, ou conhece pessoas que estão assim, ou que também já foram assim. Que vivem de qualquer jeito, que dizem assim, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que é certo, mas eu não faço. E daí vou levando. Talvez algum dia haja alguma intervenção na minha caminhada e eu comece a fazer as coisas certas. Isso não existe. Isso não existe. A intervenção na sua vida já aconteceu, irmãos. O momento em que você estava com os olhos fechados e Jesus abriu. Um momento em que você estava caminhando em direção ao abismo e Ele te fez retornar, irmãos, num 180 e agora em direção à vida eterna. Esse momento de intervenção já aconteceu. Agora a Bíblia diz que você é chamado de filho, você é trazido para a família de Deus. Ele te dá o próprio Espírito e você precisa valorizar. Paulo escreve à igreja dos Tessalonicenses, ele diz assim, não aborreceis o Espírito, não apagueis o Espírito.
Ele é o selo da salvação, Ele é o momento que vocês vão entrar na eternidade, vocês vão ter que mostrar a identidade, o RG do céu. Valorizem, preservem a presença. Agora, quem sabe 5 dessas virgens, irmãos, estavam andando em direção ao noivo, mas de qualquer jeito, enquanto tinham 5 do outro lado fazendo tudo certo, buscando, se preparando, agindo. 5 estavam vivendo de qualquer forma, estavam indo pela maré, na força da correnteza. Estavam dizendo, em algum momento eu vou parar tudo. E eu vou dar um jeito no azeite. Algum momento eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo e vou atrás do óleo reserva. Mas só que daí aqui tem um paradoxo, irmãos. Um paradigma. Você não sabe o dia. Se você soubesse o dia, vai ser no Natal de 2021, beleza, no dia 24 você começa a sua preparação. Jejum e oração, nem come o peru da ceia. Estou esperando o noivo, não é assim. Esse tipo de coisa, irmãos, é para ontem. É para ontem. Não é para amanhã. Se você no seu coração, irmãos, preste atenção aqui. Se no seu coração você está dizendo, eu vou parar, amanhã eu vou dar um jeito. Eu estou ouvindo hoje. E amanhã eu vou resolver. Não, irmãos, ainda há tempo. Venha para frente do altar aqui, se conserte e mude. Arrependimento é diferente de remorso. Judas teve remorso pelo que ele fez com Jesus. Mas ele não teve arrependimento e ele se matou. Arrependimento, irmãos, é quando você muda. É quando você para tudo e diz, não, eu não faço mais. Eu não estou falando só de pecado aqui, irmãos. Eu estou falando de não preservar uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, porque esta é a sua preparação. Essas são as ferramentas que você recebeu, e daí você me diz assim, mas eu não gosto de ler. Meu irmão, eu não sei o que te dizer. Até rimou. Eu não tenho tempo para orar, eu também não sei o que te dizer. Porque nós repetimos Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, a gente tatua no braço, a gente costura um paninho, né, aqueles paninhos de senhora, irmãos, quem tem aqui? Uma vez eu ganhei de presente de um amigo meu, aqueles panos de prato que vem com frases, né? Deus é fiel. Aqueles quadros, irmãos, a minha mãe tem vários. Né? É uma estética bem anos 80, anos 90. Mas precisa haver um momento em nós, irmãos. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo. É necessário se preparar. Tais coisas estão impedindo o meu progresso. Eu vou resolver hoje. Não amanhã. Hoje. Não é apenas aguardar, irmãos. O óleo também está associado à expectativa. Eu estou dizendo isso para vocês aqui nos últimos dias. Você precisa querer ir para o céu. Quantos querem? Lembre-se do que eu disse aqui na semana passada. As nossas ações dizem muito, irmãos, a respeito daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, que muitas vezes não são petições de bênção. Muitas vezes você está orando, Senhor, me dá isso, aquilo, aquele outro, e Deus do céu está dizendo, mas você está agindo ao contrário, as suas atitudes estão dizendo isso, aquilo e aquele outro. Você vai receber o que está pedindo, você vai receber o que está plantando. Todos nós aqui, irmãos, um dia chegaremos ao trono branco, ao momento do julgamento. E as nossas obras serão expostas. O Cordeiro vai abrir o livro. E lá não vai ter arrego, irmãos.
Lá você não vai poder barganhar. Você precisa querer ir para o céu. Deus te salvou, Deus quis te salvar. Deus te escolheu, irmãos. Você precisa escolher Ele também. Todos os dias. Todos os momentos. Eu quero ir para o céu. Eu quero encontrar o noivo. Não vou levar na brincadeira. Jesus disse, irmãos, que todos aguardavam. Ou seja, todas elas estavam em uma aliança com o noivo, irmãos. Todos nós aqui estamos numa nova aliança com o sangue de Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento, irmãos, das leis de Moisés. Nós estamos debaixo da lei da graça, imposta pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem um compromisso com o noivo que te aguarda, irmãos, que vem te buscar, que vem ao teu encontro. E é este noivo que está dizendo, não basta apenas aguardar, você precisa valorizar a aliança. Valorize o meu sangue. Valorize o meu sangue. Todas, irmãos, tinham a lamparina. Ou seja, todas tinham o equipamento necessário, irmãos, para perseverar. Repita comigo, perseverança. Espere com paciência. É redundante, irmãos. Espere com paciência. Deus te deu em Cristo, irmãos, a capacidade de esperar. Creia nisso no fundo do seu coração, irmão. Jesus mesmo disse, as ovelhas que Deus me deu, nenhuma delas se perderão. Nenhuma. Porque nós temos, irmãos, a nossa lamparina é a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Você não é uma noiva que está no caminho, irmãos, andando no escuro. Você tem a capacidade de perseverar. Jesus disse que todas tinham óleo, irmãos. Ou seja, receberam adorno, receberam capacitação, tinham condições de se embelezar. Como a Bíblia diz, nós temos o perfume de Cristo, irmãos. Todas tinham óleo, e esse óleo precisa ser valorizado. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4 da segunda carta, ele diz, vocês têm um tesouro no vaso de barro. Ele está dizendo, tem algo precioso dentro de vocês, e eu coloquei dentro de vocês, mesmo vocês sendo um vaso de barro. Tem um tesouro num vaso de barro. O tesouro é grandioso, é maravilhoso, está dentro do vaso de barro. Preserve. Preserve a sua vida com Deus, irmãos. Todas elas tinham os utensílios, irmãos, mas nem todas cuidaram deles. Nem todas zelaram, irmãos, pelo funcionamento das coisas, da lamparina, do óleo. Todas estavam prontas para sair ao encontro. Mas alguma coisa deu errado, irmãos. Talvez porque elas não se importavam tanto assim. Talvez elas não ligavam tanto para o noivo. Talvez elas não amassem tanto o noivo como as outras 5. Eu disse no início, irmãos, de cara Jesus separou elas entre 5 e 5. E a intenção é fazer uma comparação. Ele está dizendo, as prudentes me amavam de verdade. As prudentes valorizaram o encontro. As prudentes valorizaram o casamento. As prudentes estavam prontas. As outras 5 levaram de qualquer jeito. Empurraram com a barriga. Estavam vivendo indiferentes, distraídas, alienadas. Estavam vivendo uma vida de instituição. Vivendo dentro da igreja como se a igreja fosse uma grande instituição, uma associação de moradores. É mais do que isso, irmãos. A Bíblia nos chama de corpo de Cristo. E ela diz, Cristo é o cabeça. Por quê, irmãos? Porque é a cabeça que liga o resto do corpo. Seria só um corpo se não tivesse a cabeça. Mas como tem a cabeça, significa que tem a mente de Cristo. É assim que você foi chamado. Corpo de Cristo.
Não queira estar do outro lado, irmãos. O coração despreparado, irmãos, das que não tinham óleo reserva, revelou, irmãos, um coração que não tinha expectativa nenhuma pelo encontro. Essa é a comparação que Jesus está fazendo. Leia o resto do texto comigo e eu já encerro. A partir do verso 10. Ele diz assim, olha só que forte isso que ele vai dizer agora, irmãos. No momento em que o noivo foi anunciado, olha o que ele vai falar. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi fechada. E olha o que ele diz. Mas mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, olha só, a verdade é que eu não conheço vocês. Na hora do desespero, irmãos, muitos tentarão comprar algo que é gratuito. Na hora da angústia, irmãos, e do desespero por causa do anúncio do noivo, elas tentaram comprar algo que era de graça. Algo que era presente de Deus. Algo que era dom de Deus. Era gratuito. Na hora do desespero, irmãos, elas tentaram negociar algo que era inegociável. Porque elas pediram, nos dê um pouco de óleo. Elas disseram, não temos suficiente, vão e comprem. Elas foram comprar. Isso é tentar barganhar, irmãos. Elas tentaram barganhar com o noivo. Tentaram barganhar com as virgens. Não negocie a sua fé, meu irmão. Não negocie a sua aliança. Esteja com óleo reserva, óleo suficiente na lamparina, mas mesmo assim tenha óleo reserva. Não negocie o encontro com o noivo. Na hora do desespero, irmãos, muitos vão tentar invocar o nome do Senhor, mas a porta vai estar fechada. Vai acontecer um momento, irmãos, em que as portas do céu se fecharão. E aí, irmãos? E aí? Eu sempre gosto de dizer uma coisa, irmãos. Você precisa pensar e analisar a sua vida. Será que não é melhor abrir mão de algumas coisas aqui? Renunciar a algumas coisas aqui, para não ter que renunciar na eternidade? Pense, pese na balança. Pese na balança, irmãos, o que vai pesar mais? Uma eternidade no inferno ou renunciar a algumas coisas bobinhas que você está fazendo durante o dia? Pense. Quando você estiver diante de um determinado pecado, irmãos, que já se tornou de estimação, pense. Pense. Jesus não respondeu, irmãos. Quer dizer, Jesus respondeu que não as conhecia. Isso é muito forte, irmãos. Eu não conheço vocês. Sabe por quê, irmãos? E aqui eu encerro. Só será reconhecido na glória, irmãos, quem conhecer o noivo aqui. Amém? Você só será reconhecido no céu, irmãos, se conhecer o noivo aqui. Você canta, eu quero conhecer Jesus, é um texto de Paulo, ele diz, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser achado nele, é o mais importante, é o meu maior tesouro, todo o resto é passageiro, todo o resto vale quase que nada, em compensação a conhecer a Cristo e ser achado nele. Conhecer, irmãos, é se relacionar. Quem aqui já leu algum texto assim, fulano, na Bíblia, fulano conheceu ciclana naquela noite? Porque está falando, irmãos, de um momento do ato entre o homem e a mulher. E a Bíblia usa a palavra conhecer. Ele está falando de intimidade, ele está falando de relacionamento. Repita assim comigo, irmãos. Relacionamento é o meu combustível reserva. E Jesus encerra no 13. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora da volta. Amém? Se coloque de pé.